Muito bem, muito bem. Estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. E agora a gente volta a conversar com as nossas convidadas. Lembrando mais uma vez que a gente, o programa faz parte dessa homenagem, e na verdade desse espaço que a gente está junto, com as mulheres aqui no canal Viver Brasil. Então, muito legal. Parabéns a você, mulher. Muita luz e muita luta para todos e todas. E as histórias não são diferentes, Você viu o tempo inteiro ali, a questão da mãe, da maternidade presente. E aí eu volto contigo, Diva, porque eu queria que você contasse primeiro a sua história, que no ano passado você passou um aperto incrível, um câncer de mama diagnosticado. Isso. Então, eu fui diagnosticada com câncer de mama e foi uma surpresa, porque nunca passou pela minha cabeça isso. Eu sempre fui uma pessoa que praticava atividade física, me alimentava bem. Então, não era um perfil para adoecer. Na família tinha algum caso? Não, eu tive a minha avó, mas foi um outro tipo. Isso. Então, foi uma coisa nova na minha vida e um susto, claro. Mas eu procurei levar isso de uma forma muito leve e muito tranquila. Falei, vamos um dia de cada vez e vamos embora. Então, ano passado foi um ano inteiro de tratamento. Eu fiz todo o tratamento, que é quimioterapia. Diagnosticou quando? Diagnosticou em dezembro de 2021, véspera de Natal. Nossa, Diva, que notícia, hein? Mas, por incrível que pareça, eu não fiquei tão baqueada. É claro, que você não espera, mas foi. Eu acho também que eu não tinha, realizado o que seria, A gente não ficha não caiu, como se diz, Eu não tinha realizado ainda. Isso. E fui. Aí fiz as químios, fiz 16 sessões de químio, perdi meus cabelos, que também eu estava preparada, falei, não tem problema. E fiz rádio, fiz a cirurgia, retirei a mama. E terminei meu tratamento em novembro do ano passado. Então tem exatamente 3 meses. 3 meses. Que eu então terminei. Deu menos de um ano, Porque foi em dezembro e novembro você já estava recuperada. Recuperada, curada, graças a Deus. E a família nessa história, importante, Então, muito importante. Eu falo que é a rede de apoio, A família, os amigos e muito, muito importante. E, incrivelmente também, que foi muito importante no meu caso, eu resolvi abrir para as redes sociais isso. Eu percebia que tinha um tabu muito grande, que as mulheres que tinham esse diagnóstico, elas tinham vergonha, elas não queriam, então elas escondiam. Tem autoestima, porque, Tem isso. Porque realmente você, perde, você tem que se desligar da beleza, da vaidade e pronto, e focar na sua cura. E eu falei, gente, eu vou abrir isso para as pessoas. E foi incrível, tanto para quem estava passando por aquilo, que começou a trocar comigo, informação, ideia, e o apoio que eu recebi. Isso fez toda a diferença. Eu falo que eu agradeço tantas pessoas, porque eu recebia tanto carinho, tanta energia boa, tanta mensagem, e isso me ajudou demais no meu tratamento. Muito. Então foi uma troca muito boa. Eu falo que a rede social nesse ponto aí foi muito positiva. Boa. Me ajudou muito. Agora tem uma questão do diagnóstico, Eu acho que é importante também a sua fala nesse sentido, para valorizar o exame. O seu foi a tempo, Foi a tempo. E eu falo assim, hoje o câncer de mama, ele é curável, Ele é curável. Mas é importante você ter esse diagnóstico precoce. E foi isso que eu falei muito e continuo falando, que é a importância dos exames. Gente. As mulheres precisam fazer os exames e elas precisam observar o seu corpo. Isso. Porque no meu caso específico, não foi no exame que eu percebi, foi no toque, eu senti. Então eu falo que a mulher tem que se perceber, se tocar, e qualquer alteração procurar um profissional. Muito legal isso. Então, Isabela, é interessante porque o que a Diva falou, a gente vê isso muito nas reportagens, a informação. E às vezes a gente fala assim, mas de novo essa informação. Mas a informação, ela tem que ser repetida, não é? O jornalismo trabalha com isso, Tem que ser repetida, sim. Porque às vezes, naquele momento é que a pessoa vai prestar atenção, Porque ela viu alguma coisa que... Esse exame do toque é interessante. Ele foi muito desincentivado nos últimos anos. Eu acho que, alguns anos atrás, as médicas falavam isso. Eu acho que eles não falam mais muito no toque para a pessoa ter que ir fazer o exame, mas ele é importante. Era o autoexame, Se falava até esse termo. É o autoexame, é o exame do toque. Hoje não se fala muito, mas tem que fazer os exames, claro, E tem que também fazer o exame,
Agora, uma família muito forte, ela aqui, né? Nossa, daqui a pouco ela vai mãe. contar mais um pouco Meu da história. Deus. Mas vamos segurar um pouco. Ela Porque agora, vamos entrar um pouco no jornalismo. Eu queria voltar um pouco no tempo, né? Quando eu assistia lá o Globo Esporte, né? E de repente eu vejo uma mulher no Globo Esporte. Cara, eu era menino, falei, cara, é muito legal. Como é que foi esse convite para participar do Globo Esporte? Eu entrei na Globo no último ano de faculdade, foi um estágio, e eu pedi para ir para o departamento de esportes. Você pediu? Eu pedi, eu aprendi a perguntar na apuração, que é uma salinha onde a gente falava com bombeiros, a gente não tinha internet naquela época, isso mesmo. Década de 1980 que eu comecei. Aí a gente ligava para o bombeiro, ligava para a polícia para saber, fazia uma ronda em delegacias, fazia uma ronda em delegacias da cidade do Rio. Né? Aí você quer dizer, as coisas demoravam até um pouco a serem divulgadas, né? Aí eu entrei e fiquei no esporte. A apresentação surgiu assim no plantão, né? Sempre surge num plantão, quando alguém deixa de ir, aí você entra. Quando você já é repórter, você já é conhecida, você já tem aquela credibilidade, né? O pessoal já conhece que você já fez. Não foi logo no começo. Claro. Segundo, terceiro ano, não. Acho que eu já tinha uns 5 anos de TV, já tinha ido a muito Pan-Americanos, já tinha ido a campeonatos, né? Aí aquela repórter apresentando que até era uma novidade, né? Porque você tinha o Léo Batista, você tinha o Fernando Vanucci, você tinha os locutores famosos, né? Mulher não havia nenhuma. Aí a repórter que está lá na rua, batalhando a matéria, que já era conhecida, aí eles colocam na bancada, foi uma ousadia. Sempre é alguém que te dá a oportunidade, tá? Isso. Quem foi, Isabela? Um chefe chamado Edil Vale Júnior, ele até já faleceu, ele me deu essa oportunidade. Maluco ele bancou, falou, opa, essa... E ele que me levou para a Copa do Mundo de 1986 no México. Vamos levar uma mulher, porque até então eu fazia campeonatos de vôlei, a seleção do Bernardinho, a da Isabel, Olimpíadas. Esporte especializado. Eu tinha ido uma Olimpíada em 84, aí em 86, Isabela vai na Copa de Futebol. Como assim? E eu desembarco no México e vou cobrir ainda a seleção da Argentina. A pessoa que te dá essa oportunidade, né, é isso. Né? A seleção que foi campeã no México, olha só, que estrela. Eu assisti sentada lá, aquela mão do gol com a mão de Deus, do Maradona. E eu, naquele dia, eu até nem trabalhei, mas eu fiquei sentada lá no estádio, né? Mas é a oportunidade, que é uma coisa que não tem hoje, né? Que aí já é outro, não é outro, é o mesmo assunto, mas é o que tem que acontecer hoje com as mulheres, né? As pessoas têm que querer contratar as mulheres, né? Os homens... É incrível isso, né? É incrível. Quantos anos passou, né, esse episódio que você falou, e a gente continua achando isso revolucionário. Eu, quando comecei, dizem que era pioneira porque não havia muitas mulheres mesmo no campo. Eu entrava no Maracanã ficava ali com a galera, né, para fazer as reportagens, e o pessoal assoviava, gritava, perguntava, quem é essa menininha aí? Perguntavam mesmo. Assédio, né? E depois, quando tinha oportunidade pessoalmente, mas você entende de futebol? Uma mulher gosta de futebol. Isso é 1980, início de 90. Mas até hoje ainda tem isso. Tem. A mulher no futebol tem que provar que ela entende mesmo, né? muito mais do que os homens, por incrível que pareça. Né? E tem tantos destaques agora. A gente está tendo agora, tem 40 anos que eu comecei. Agora que a gente tem uma narradora em TV aberta, uma comentarista em TV aberta, né? Temos um campeonato fechada também. Demorou, né? Demorou muito, né? O campeonato nacional transmitido também em TV aberta. E que sucesso, né? Agora, Isabela, deixa eu voltar ali na Olimpíada de 84, né? Que é em Los Angeles, que tem um episódio fabuloso, que é você estar presente no momento em que aquela corredora suíça, a Gabriele Anderson, entra completamente debilitada. A chegada da maratona era no Coliseu, né? Era num estádio, e eu estava lá, aquela menininha lá descabelada com o microfone, e alguém fala, olha lá a moça entrando, e ela veio entrando. Aquilo para mim, nossa, era uma emoção, mas era totalmente novidade também, né? E era um exemplo para todo mundo. Ela chega, ela não consegue caminhar, e ela vai chegando, os músculos, a perna tremendo, puxa a perna, né? Mas ela não deixa ninguém ajudá-la, né? E ela vem chegando e a gente viveu aquele suspense, né? A gente foi junto com ela. E ela consegue atravessar todo o Coliseu e chegar ali, que foi um momento... E aí, o que eu faço? Eu pego o microfone, alguém me disse, vai falando, e eu fui falando. Né?
a mesma coisa, a porta vai fechar, fala antes da porta fechar. E você pega, se você errar, a porta fechou. E aí eu... Sempre foi um repórter corajoso, ela sempre ia. Não, porque a corredora não era das mais famosas, ninguém sabia o nome dela. Não. Né? E você não tinha internet, não tinha WhatsApp na época, você improvisa, segura. Eu acho que alguém do meu lado tinha a lista, tanto que o nome dela estava errado. Depois eu vim apurar, porque na gravação eu falo Gabriela. Eu falo Gabriela, mas eles até tinham colocado errado. Depois um rapaz lá do Sport TV, um jornalista, me disse por que eu falei que era Gabriela. E alguém me disse o nome e eu falei, ele vai para ela e ela entra e tinha aquele momento. Então aquele momento foi muito importante para mim e para quem estava vendo em casa. Nossa, porque vocês foram junto comigo. Foi demais. Né? E aí o nome é o que menos importa, porque a cena é maravilhosa. Não pode perder a cena. Né? Não. Aquilo é informação. Foi muito emocionante. Vamos pular para 86, Copa do Mundo, e aí, voltando à questão do machismo, Maradona. Como é que foi aquela história? Maradona me ajudou a superar um episódio de machismo, porque eu chego na concentração, só homens, né, na reportagem, e quando eu chego, eu pergunto, como é que é? O treino vai começar? Foi exatamente assim. O Maradona já está aí? Já. Ele está ali só esperando você chegar. Essa é a frase de um dos rapazes, né? De um dos jornalistas. Querendo fazer uma pegadinha. Querendo fazer uma pegadinha. Tipo, quem você pensa que é? Aí eu, obrigada. E era a concentração da seleção da Argentina. E aí eu fui andando, era ali uma porta, uma coisa, uma porta preta, e eu bati. Disse que eu era do Brasil, da TV Globo, né? E que eu gostaria de falar com o Maradona. E aí, daqui a uns 5 minutos, abre a porta e ele vem andando na minha direção. Eu tenho essa imagem toda, a gente tem, a Globo tem. Não, aí o câmera grita, Isabela, ele vem, fala, oi, tudo bem? E eu começo a conversar. E aí todo mundo que estava um pouco afastado, que ninguém sequer estava perto. Aí todo mundo vem correndo. Vem correndo, isso também está registrado. Aí todos vêm, assim, uns 20 microfones. Isso é muito legal. Porque né, a juventude, legal, até a inocência fala, não, Maradona então tá. Vocês me falaram, eu não é? Maravilhoso. E ele veio, podia dizer assim, uma mulher, sei lá, o que essa moça está fazendo aí? Que é? Não, espera todo mundo, coletivo. Ele podia, não, mas ele foi veio, super elegante, não foi? Né? E foi. Né? Mas era uma jornalista brasileira, era da Globo, tudo bem, mas ele foi elegante, uma palavra legal de falar. Ele foi, realmente, ele não precisava ter vindo. E ele era estrela da Copa. Sim, ele já estava muito famoso, ele já estava começando. Ele jogava bem na Itália. Jogava na minha porta, eu vou dar uma entrevista para ela. Eu acho que tem isso. O que ele pensou, realmente? Ele sacou, opa. Ele deu essa coragem. Ela é atrevida. Essa aí vou junto. É jornalista hard. Agora, falando da mulher no jornalismo, Glória Maria, eu queria que você falasse um pouco também como é que era a sua relação com ela. Gente, ela era muito minha amiga. Assim, né? Quando eu entrei lá, ela já estava lá uma média de 10 anos ela já estava lá. E ela sempre era assim alegre, ela vinha saltitando, a gente tinha a impressão de que ela estava sempre correndo mais do que a gente mesmo, sabe? Vinha alegre, saltitante. E ela simplesmente pegava o microfone e passava aquela emoção dela. Ela era a Glória Maria, porque ela já tinha dentro dela aquela vontade de vencer, de liberdade, né? Isso. Ela era forte. Porque você não tinha outros modelos naquela época. Ela era uma das primeiras a pegar o microfone e sair falando. E ela cria um estilo, né? Ela cria um estilo. Foge do padrão global, né? Mas naquela época eu nem sei se tinha padrão global. Eu cheguei em 1980, ela já estava lá há uns 8 anos. Era o estilo Glória Maria, né? E era um estilo solto, era um estilo descontraído, que é uma coisa que hoje a gente faz muito, né? Mas se fez um pouco naquela época, depois travou, né? Não sei se travar é a palavra, mas aí implantou-se um padrão, porque era o que o público exigia. Isso. Tudo acontece na época, e foi tem os importante, motivos, né? A Globo realmente ajudou tem o jornalismo um padrão, no Brasil. ela tem um padrão, ela tem uma qualidade, né? Ela tem essa preocupação, né, de você passar a notícia. A Globo quer que as pessoas prestem atenção na notícia, né? Isso. E não na gente. Perfeito, e na época perfeito, foi o que Isabela. aconteceu, né? Mas a Glória era única, ela pulava de asa delta. Imagina pular de asa delta naquela época e sair gritando e ir pro ar aquilo. E ela era uma querida realmente, porque ela era forte, ela tinha aquilo dentro dela, ela não tinha dúvida de nada. Ela fazia, né? Ela topava. E ela era assim, ela era muito querida. A última vez que eu tive com Glória foi em 2010, foi na Olimpíada, antes da pandemia, 2019. Eu dei uma carona para ela no carro depois de uma festa. Olha. E já era 3 da manhã. Imagina o papo, hein? E Glória, a Glória, tava meu marido e eu. De história. Não, e Glória, vamos subir, gente, meu marido, Glória, 3 da manhã. Não, nós vamos continuar. Não, vamos continuar a festa na minha casa, vamos continuar. Glória, não dá, Glória, não. A gente já tava assim.
Foi assim a nossa despedida, dentro do carro, assim, e eu hoje fico Em alto pensando, astral. Alto Olha que legal, né? Ela Ficou uma era sempre lembrança alegre. dela do jeito que ela é mesmo, né? Ela é. Uhum. A gente podia ter continuado a festa até de manhã. Eu, ela né? E meu marido lá. Enfim, ela queria conversar, né? Porque ela era minha amiga. Ela confiava nas pessoas, né, que eram amigas dela. Muito bom. Claro, vamos entrar nesse papo, né? Você é nova. E como é que você vê tudo isso que a Isabela colocou aqui, não só ela, mas a Diva também, dessa questão da mulher, assim, né? Da presença da mulher. Hoje é mais fácil? Engraçado, porque quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu tenho 31, entrei com 18, mas as coisas mudaram muito rápido também, em pouco tempo. Não tinha matéria nem de jornalismo online na época da minha faculdade. Olha só, eu trabalho hoje no digital, tenho para hoje TV, mas assim, eu vivo hoje basicamente trabalhando na internet. Isso. Então, até para mim, que saí da faculdade há 9 anos, já teve uma transição gigantesca. Imagina para você. Uhum. Nossa, é muita mudança. Mas eu acredito sim que realmente as coisas evoluíram, as coisas mudaram. Eu acredito que vocês, mães, passaram muito mais perrengues como mães do que eu como mãe. Apesar de passar perrengues, mas a maternidade... São outros perrengues, né? né? Tem uma fralda ali descartável. Né? Não sei se vocês pegaram fralda de pano. Minha mãe não teve, minha mãe não pegou fralda descartável. O meu primeiro descartável. filho, sim. Nossa, tinha que ferver, botar pra Minha mãe não secar. pegou fralda de descartável. Então, assim, são lutas diferentes, né? É. Mas eu acredito que realmente a mulher foi ganhando espaço mais Mas o do que machismo ainda merecido. existe, você sente? Total. É. Hoje eu tenho um programa que fala, eu converso com jogadores de futebol, com pessoas do esporte, linkando com a culinária. Então, eu sinto, sim, que isso acontece, mas a gente tem que ser muito forte e mostrar também o que a gente é, o que a gente faz, a nossa história e conseguir realmente fazer o que a gente gosta de fazer. Mas com certeza acontece, em tudo, assim, na rua. Infelizmente é uma coisa que eu falo que isso, sabe o que é? É a criação com esses homens, com essas crianças. Eu tenho um filho e eu quero criá-lo de uma forma que ele não seja um homem respeitoso, que ele seja um homem forte, que ele entenda o papel da mulher, o papel dele. Então eu acho que isso também é uma coisa importante de se falar. A criação é muito importante. Masterchef. E aí? Masterchef, tá doida? Vai relembrar mesmo? Você tá doida? Você vai relembrar isso aqui? Apesar desse genial. dia caótico, tá doida? Eu virei meme no Masterchef. Ah, é? Olha só, olha só. Eu fiz eu tinha 23 anos, fui sem saber cozinhar, eu sabia o básico da cozinha, então eu fui muito, assim, não sei por que eu fui Com a parar cara lá. e com a coragem. Na cara Igual a e coragem. Isabela falou aqui agora. Fui entendeu? passando nas etapas e foi criando mais coragem de ficar, indo pra São Paulo, voltando, indo pra São Paulo, voltando. Eu faltava um pouco na faculdade de jornalismo, fazia trabalho de lá pra não perder ponto. E nesse sonho do Masterchef, chegou na parte que eu tinha que fazer o hambúrguer mineiro. Isso. Aí a Paola perguntou se eu tinha levado o frango vivo no avião. Aí eu tava cozinhando, eu falei assim, não, tá doida? Ela falou assim, não, doida. Pra ela, você trouxe o frango ao vivo? Você trouxe vivo? Vivo. Eu falei, Ué, não, era uma tá curiosidade doida. dela, porque a gente realmente, né? Isso. Normalmente tem que, pra ficar mais fresquinho, né? Matar o O frango. caipira, quer dizer que tá o vivo. caipira. Aí eu falei assim, não, tá doida. Ela falou assim, doida eu não estou. Aí eu falei, não, desculpa, é que mineira falou assim. Ela falou, tá bom. Fui eliminada esse dia. Foi eliminada Fui por causa esse disso. dia. Argentina, Não, por causa sangue não, quente. mas ela foi. Não foi por por causa disso. O hambúrguer ficou Ah. gigante, as proporções estavam erradas. Não, aí você perdeu um pouco o Mas controle. você também, sentiu que né? é. Sentiu, eu senti, claro, mas normal. eu acho que os jurados estão ali também pra isso. Aham. E foi uma experiência maravilhosa. Eu só tenho a agradecer o Faz Masterchef. parte do jogo. Eu ganhei 40 mil seguidores na mesma semana. Olha Quando que aconteceu Tá barato. Doida. Então, Você tá doido? do nada eu virei influenciadora, jornalista. E eu trabalhava muito assim, entrevistando, na revista. Eu comecei a aparecer mais em vídeos. Então foi uma mudança muito grande. Deu um up na sua carreira. Deu Você um também up, teve muito. essa perspicácia de aproveitar o Muito, momento. Olha que legal. Do tá. limão à limonada. Virou meu bordão, virou Tá Doida. É. Tinha gente nem sabia que eu chamava Clara. É. Era Tá Doida. Então, assim, mais que Deus transforma as coisas ruins em coisas boas. E a Então, Paola? E a Paola? Você encontrou com ela depois? A gente nunca se encontrou. Não. Já encontrei com o Jacam, mas a Paola não. Você tem que convidar ela A pra gente cozinha. tem que você. tomar um cafezinho. É. Um papo nós duas. Ela falar. tá com o restaurante aqui na Savassi, É isso de aí. empanadas. De empanadas, isso mesmo. E aí eu quero um dia ir lá pra poder bater um papo com a Paola. Vai lá. Sabe? É, falou, você tá Boa doida, ideia. Paula? Mas é uma pessoa que eu admiro muito, todos Muito. os jurados. É. E me acrescentou muito. Foi uma história fantástica. Não, ela se espantar foi normal. Ela falar foi Ela é normal. gentil, Porque a gente né? fala isso, você tá Exato. doido, né? Isso Mineiro mesmo. fala. E ela se espantar também Também foi. é normal, Porque ela claro. nunca tinha Porque não tá vindo aqui. acostumada. Exatamente. Eu sou jurado que eu É. chamo de doida. Que isso, menina, veio do nada, que folgada. Porque
Porque os fãs delas, nossa, falou que essa menina é muito folgada, essa menina. Aí vem os haters. Cheguei do nada e falei, tá doida com a Paola. Só que foi sem querer, então, quando eu vi, Quem é mineiro entendeu. Quem não entendeu, eu sinto muito. Não entende o nosso sotaque. O nosso sotaque é o mais sexy do Brasil. Não é, Isso é uma pesquisa falando disso. Ué. Tem uns 2 anos. Não sei se é verdade, não, mas eu gosto dessa pesquisa. Ela é boa. Gravando. Isso mesmo. Nossa, foi genial. É um programa gigantesco. Então, assim, a produção, eu fazia jornalismo, eu amava que via aquelas câmeras penduradas. Então, pra mim, foi uma produção muito bem feita, né? Muito demais da conta. Legal. Foi maravilhoso. Ô, Diva, falamos de filhos, né? E aí eu queria fechar esse bloco dando espaço para você para falar sobre a questão da sua filha. Como é que... Conta essa história pra gente. Então... Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Tá. Eu tenho a Paola e tem mais 2 homens. A Paola é minha filha, Antônio Tadeu e Cristiano. Paola é a mais velha. E quando ela tinha 20 anos, ela foi atropelada na porta da minha casa e teve a perna esmagada e perdeu a perna. Era uma motorista que estava embriagada. Estava embriagada, saindo de uma casa de festa, mexendo no celular, que também é muito sério isso, né? Isso. Celular de direção. E atropelou e ela perdeu essa perna. E é um drama também, né? É um drama, é uma surpresa, mas por incrível que pareça também, a Paola teve uma espiritualidade fora do normal, uma aceitação que a gente não sabe de onde vem, palavras que saíram da boca dela: mãe, eu tô viva, isso que importa, porque eu quero trabalhar, eu quero casar, eu quero ter uma família. E o que é uma perna, né, diante disso tudo? Que loucura, hein? E foi ela que me deu força e a gente foi seguindo. E como você falou, às vezes, de uma coisa que parece uma tragédia, se transforma numa coisa linda, que eu tô até arrepiada. É verdade. Porque o trabalho que ela fez depois, pós-acidente, é um trabalho maravilhoso. Ela mudou muito? Muito. Você como mãe vendo a sua Ela filha? sempre foi uma menina especial, boa, ela sempre teve esse olhar para o outro, mas mudou, ela amadureceu. Você sente isso? Muito, rápido, muito. Foi uma mudança muito, muito forte. E é isso. Hoje a Paola é um exemplo que pessoas com deficiência têm uma vida normal. Ela abriu um caminho e ela é um exemplo. E eu falo que a coisa que eu fico mais encantada é quando eu vejo uma criança que perdeu um membro e que a Paola vai, conversa, e a menininha, o menininho colocam a prótese e saem felizes. Eles falam: ai, eu tô linda, porque eu tô igual a você. Isso, identifica, né? Isso é muito forte, gente. É você ter uma referência, uma né? referência. Que é o que a gente fala das bonecas, dos desenhos, dos programas. Isso. É isso. E aí a criança que não tem um braço, não tem uma perna, ela tá se achando linda. Se sente representada, né? Através da Paola. Isso é então a gente fala que a tragédia se transformou num projeto maravilhoso e que é um propósito de vida, assim, na vida dela e na minha também, porque eu tô colada nela, né? Aí vem o Instituto. E aí, há 2 anos, a gente criou um instituto, porque a gente viu essa necessidade. No Brasil, as próteses são muito caras. Então, muito pouca gente tem acesso. E a gente começou vamos ajudar, e principalmente as crianças. A gente, por enquanto, como estamos pequenos ainda, a gente focou em crianças e jovens. E é um trabalho maravilhoso, porque a gente ajuda muito, faz um trabalho muito lindo. À medida do possível, né? Com doações e estamos aí nessa luta. Quantas crianças e jovens vocês atendem? Ou já atenderam? Então, a nossa média é mais ou menos 1 por mês. 1 por mês. Porque a criança, ela volta muito, ela cresce, você tem que trocar um encaixe. Então, ela dá muito. Então, em média, num ano, 10 a 12 crianças. Mas vocês têm patrocínio? É uma instituição para ajudar, é um anjo que ajuda essas crianças? Essas crianças, por enquanto. Inclusive, a gente está negociando com algumas empresas em São Paulo. Está acontecendo, porque a gente ainda está começando. Por enquanto, é doação mesmo. É doação. É doação. Na cara as pessoas me ajudem. E a gente, por incrível que pareça, toca o coração das pessoas. As pessoas ajudam, não é? Incrível. E é legal isso. Ajudam. Teve até um menino que perdeu um braço e a prótese de braço é muito cara. E eu falei com ele: você vai ficar na fila, mas nós vamos ter que esperar um pouquinho. E veio uma alma abençoada de São Paulo e deu o braço. Deu o braço, queria ajudar aquele menino. Aquele menino. Ela viu no site, falou: eu quero ajudar ele.
Então a gente tem muito isso, tem umas almas muito boas no mundo aí, ajudando e fazendo acontecer. Então dá para acreditar, né? Ah, dá, tem muita gente boa. Agora, por que é importante abrir e montar um instituto? O instituto, ele oficializa, ele formaliza. Isso, porque como que você vai pedir? Aí eu vou pôr na minha conta, aí eu vou ajudar. Você tem que passar credibilidade. Você tem que mostrar para as pessoas que aquilo é um trabalho sério. Então a gente resolveu fazer isso. Porque aí você tem tudo documentado e as pessoas confiam, né? E aí elas vão doar de uma forma bem mais tranquila, né? Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito bom, muito bom obrigada. mesmo. Bom, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, tá bom? Mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa, o BH Todo Dia, com essas divas aqui presentes no nosso programa de hoje, tá bom? Intervalo, a gente volta já já. Valeu!